por nada, por status ou por religiosidade, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é merecedor do nosso louvor, é merecedor da nossa adoração, e nós rendemos graças ao Senhor nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, ó Deus, que se inicia, e nós convidamos a Tua presença, que o Senhor manifeste o Teu perdão, o Teu poder na nossa vida, nesse lugar, ministra no nosso coração a Tua palavra, e nós damos liberdade para que o Espírito Santo possa operar nos nossos corações nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. A casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome lugar de honra, nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Nós arrumamos a casa, cante. Nós arrumamos a casa,
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar. Será que você pode fechar os seus olhos e cantar isso? Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para honrar e bendizer o teu santo nome. Tudo está preparado para que o Senhor possa vir fazer morada em nossos corações. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare isso a ele, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar
os seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz todos os seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Mais uma vez, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. 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 Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. Esmagado, vinho novo e o pão. Diga pra ele: eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei
faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. Sim, tu és, Senhor. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, tu és famoso, Senhor, és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Cante pra ele, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Aleluia, te Senhor, amamos. nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Como é bom, Senhor, poder contemplar a beleza da Tua santidade. Como é bom poder declarar, eis-me aqui, Senhor, para poder não só entender, mas para poder obedecer e cumprir e fazer a Tua vontade, que é muito melhor do que a nossa. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Nós entendemos e compreendemos do mais profundo do nosso ser, tanto que nós precisamos e necessitamos de Ti, Senhor. Sim, amor. Por isso nós nos derramamos na Tua presença, diante do Teu altar nessa manhã. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Sim. Mas muito mais do que isso, recebe a nossa gratidão, Senhor. Amém. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, mesmo aquelas coisas que nós não compreendemos, nós não entendemos,
mas nós sabemos que o Senhor continua no mesmo lugar de sempre, no controle de todas as coisas. Obrigado. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado. Em Sim, nome Jesus. de Cristo Jesus. Amém. 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 E antes do pastor, né, ministrar a palavra, eu senti aqui eu até falei para ele, eu quero falar uma coisinha antes. Uma mulher foi uma coisinha. Uma coisinha, né? Aproveitando o gancho, né, da live de sexta-feira, eu sei que os homens estavam no café, mas as mulheres, né, que viram a live, e esse é um mês muito significativo, e eu até falei para o Kleber, eu creio que Deus preparou esse mês até para a gente estar retornando, as coisas acontecendo, porque realmente é um mês profético. E eu quero já declarar, liberando essa palavra que está em Esther 9:22. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho, vou ler o 20 em diante. Esse é um mês de Adar, no calendário bíblico. Às vezes os nomes, né, parecem estranhos ao primeiro momento, mas depois a gente vai se familiarizando, porque a gente sabe que tem o calendário natural, mas nós sabemos que existe um calendário que já estava aqui. Né? Antes do nosso calendário gregoriano existir, já tinha um calendário que Deus já tinha preparado para nós no céu, para a gente poder acessar as bênçãos, né? O Kleber sempre costuma dizer, como é bom a gente... Esses dias aconteceu isso aqui em casa. A gente gosta muito de tangerina. Lá em Minas a gente fala mexerica, né? Os mineiros é mexerica. E aí o meu filho foi, e assim, agora acabou a época, né? E aí o Rafael, ele foi comprar e comprou um saco de mexerica, e eu vi que ela já estava ainda meio verde. Eu falei, esse negócio aqui tá azedo, que assim, né? Aquele que é mais do que limão. E aí, a hora que ele chegou, ele foi chupar uma e falou assim, nossa, mãe, não dá, não tá dando para descer. Talvez eu vou tentar fazer um suco. E aí a gente estava falando sobre isso, falei assim, olha, filho, agora não é época, né? Então a gente precisa saber a época. Eu falei, espera mais uns 2, 3 meses, que aí vai estar na época, e aí sim, você vai comprar e você vai se deliciar, né? E aí a gente estava falando justamente sobre isso, a importância da gente identificar os tempos e as estações. Porque senão a gente vai comer uma fruta que vai amargar, que vai estar azeda, não vai combinar. Mas quando a gente tem a fruta certa, na época certa, ainda falei para ele, qual outra fruta, né? Procura uma outra fruta da estação, porque aí você vai comer, você não vai desperdiçar, né? E até o Gabriel na hora acordou e a gente estava aqui com o saco, aí o Rafael falou assim, come uma aí, Gabriel. Aí ele olhou, não, isso não deve estar bom, porque você me oferecendo... Ele ainda falou, né? Isso aqui não deve estar bom, não, porque pro Rafa oferecer, ele gosta muito e agora tá deixando tudo aqui. Eu falei assim, tá vendo? Então, pra gente não correr esse risco, né, de saborear, de comer algo que não é na época. E quando Deus deixa o calendário para nós, é porque ele tá falando assim, olha, vou te mostrar essa época. Esse foi o tempo que eu preparei para vocês. Então, essas bênçãos estão disponíveis nesse tempo. A hora que o mês virar, vão ser outras, porque o nosso Deus, ele é muito amoroso, grandioso, ele nunca vai deixar de nos abençoar. Mas talvez aquela que você precisava ali naquele momento, você vai falar, nossa, perdi, agora só o ano que vem, só na próxima estação, só na época de colher esse fruto de novo. Então, a gente precisa se alinhar, né, a esse tempo e essa estação. E aí, eu queria deixar essa palavra, né, para poder abrir, já que hoje, né, o Kleber vai falar um pouco de gerações. A gente viu na sexta-feira que Adar, a raiz da palavra Adar fala de geração, de ciclo. Então, se eu entendo a geração, se eu entendo o ciclo que o Senhor está preparando, se eu entendo que é naquele tempo que Deus me chamou para mudar a minha história, a história da minha geração, se até aqui não teve mudança, esse é o mês que o Senhor preparou para fazer novas todas as coisas. E aqui, o mais lindo, que no livro de Esther, inclusive esse mês, quero incentivar vocês a lerem o livro de Esther, porque esse é o mês para a gente entender. São só 10 capítulos, dá para você ler todo dia se você quiser. Então aqui é uma história, um plano de salvação para o povo. Deus, ele se revela assim nas entrelinhas, né? Como eu falei, nenhum momento você vai ver o nome de Deus escrito, mas em todo momento, com os olhos espirituais, você vai enxergar Deus agindo assim nos detalhes. Né? Então isso mostra a grandeza dele. E aí eu quero declarar que lá no finalzinho, no capítulo 9,
quando venceu os inimigos, né? Quando Deus já tinha mudado o decreto, já tinha acontecido várias coisas ali naquela história. E aí essa palavra, que eu falo assim, por isso que a Bíblia fala, né? Melhor é o final de todas as coisas do que o seu princípio, né? Porque olha o final, até o título do capítulo, né, do Esther 9, a partir do 20, fala a festa de Purim. Ou seja, é uma festa, é uma celebração, é um tempo de celebração em Deus da nossa vitória. E Mardoqueu escreveu essas coisas, né? E aí eu vou usar assim, e o Senhor escreveu essas coisas para nós. Ele enviou cartas a todos os judeus, né, a todos os povos que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, né? Eu falo que nós somos os que estão longe, mas nós somos alcançados por essa promessa. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, que é o dia da celebração, mas eu vou ampliar. Guardassem o mês de Adar, se lembrassem do mês de Adar, todos os anos, como os dias em que os judeus, não só os judeus, mas nós que somos o povo de Deus, os amados, os escolhidos do Senhor, os filhos de Deus, tiveram repouso dos seus inimigos. Esse é o mês que Deus nos deu para a gente ter repouso dos nossos inimigos, para a gente ter paz, para a gente vencer as nossas guerras. Na verdade, o Senhor vai vencer essas batalhas por nós. Ele vai nos dar vitória sobre todos os inimigos. Eu não sei qual é o seu maior inimigo hoje, qual é o seu maior gigante que está vindo contra você. Se é na saúde, se é na finança, se é no casamento, se é... não sei qual é a área, né? No trabalho, não sei qual é a área. Mas aqui o Senhor está falando que esse é o mês que Ele vai dar descanso dos nossos inimigos. Ele vai dar repouso, Ele vai dar vitória para nós. É o mês, e esse aqui que é o mais incrível, é o mês que o Senhor mudou de tristeza, né? Às vezes você se sente triste, angustiado, chorando, clamando, falando, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não estou vendo saída, só tem tristeza, dor, luto. Mas Ele está falando, você vai mudar a tristeza em alegria. O luto é morte, aquilo que fala, não, acabou, não tem jeito. Ele está falando que vai celebrar em festa, vai transformar em festa, ou seja, em vida de novo, né? Para que os que fizessem nesses dias banquetes de alegria, ou seja, nós vamos celebrar com banquete, com vitória, e mandar presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Esse é o mês que Deus preparou para fazer tudo isso. Deus vai reverter a nossa história. Tudo aquilo que a gente ainda não estava conseguindo vencer até aqui. Esse foi o mês. E eu creio que nós vamos alcançar essa graça. Porque nós temos o entendimento da palavra, nós cremos nessa palavra. E o mesmo Deus que fez lá em Esther, Ele é o mesmo que continua fazendo hoje e vai fazer eternamente. Amém? Amém? Pode vir. Amém. E interessante que Esther aparece 14 vezes, eu tô quase sentando ele na mesa já. Não. Né? Esther aparece 14 vezes na Bíblia. 14 é 2 vezes 7, né? Explica 7 é um aqui, número ó, perfeito. O calendário bíblico, para quem não sabe. É assim, ó. Ah, tá. É porque tem um mês do calendário. Normal, fevereiro. Isso. E dentro de fevereiro, a gente pega sempre 2 meses bíblicos. Tem que pegar outro que é grande. Depois a gente vai passar Depois aqui. eu mostro. E aí sempre tem os 2 meses. Então, esse mês de Adar, ele começou no dia 18 de fevereiro e ele vai até... Ele tem 30 dias esse mês, porque ele é um mês lunar. Ele vai até o dia 18 de abril. Aqui, ó. Dia 18 de abril é dia 1º já de Nissan. Aí tem o calendário. Hã? De março. De março, perdão. De março, eu já tô lá em abril. Ainda bem que a Catiúcia tá atenta, né, Catiúcia? Ah, não, é que eu virei. Não, na verdade, é dia 19, né? Dia 19 de março. Por que que nós temos que saber isso? Porque assim, ó... E depois tem a se Páscoa. você pega o calendário normal, que nós estamos aqui em fevereiro, por exemplo... Eu prefiro até o outro. Tá, mas nem vou mostrar, vou falar. O fevereiro, por exemplo, nós estamos no Brasil. Fevereiro sempre remete a uma festa. Qual festa que é o fevereiro do Brasil? Carnaval, né? Só que aí a gente se move, o natural se move por esse calendário normal. Nós entendemos que o mundo espiritual ele se move pelo calendário bíblico. Então, quando eu entendo o calendário bíblico e eu entendo aquilo que aconteceu naquela época, aquilo me prepara para os acontecimentos desse mês. Mas, pastor, está falando o quê? De algo que você sabe que vai acontecer? Eu já sei. Por quê? Porque, gente,
há 6.000 anos atrás, a Bíblia fala que a Terra ela tem um prazo, né? E aí Jesus explicou isso com o arrendamento da terra, quando ele veio falando sobre essa parábola, na verdade, que era uma história verídica, que Deus ele criou o homem criou tudo em 6 dias. No 6º dia ele colocou o homem na terra para governar sobre tudo aquilo que ele tinha feito. Então cada dia representa um ano dentro do milênio, vamos falar assim. Então nós temos uma terra que foi arrendada para o homem usufruir durante 6.000 anos, porque o 7º ano agora, que vai ser o milênio, que é o Shabat de descanso, só para a gente entender. Tudo que foi criado, essa nuvem que você está vendo lá, aquela montanha, a árvore, o rio, o mar, tudo isso aqui foi criado há 6.000 anos atrás. Não existe nada novo debaixo dos céus. O sol continua nascendo e se pondo, a lua do mesmo jeito. Isso mostra o que para nós? Que tudo nesse planeta é cíclico, existem ciclos. Quando eu entendo esse ciclo, que não é só natural, inclusive ontem, na aula que nós demos de manhã, eu falei sobre isso, né? Deus ele mostrou para Moisés, ele falou assim, ó, segundo o modelo que eu te mostrei, você vai construir aqui na Terra. Então aqui na Terra é cópia, sombra e modelo das coisas espirituais. Então, se eu entendo o ciclo espiritual, eu consigo mudar a minha realidade aqui no mundo natural, porque tudo é cíclico. Por exemplo, na nossa vida natural, de 7 em 7 anos, na vida de todos nós, tem um grande acontecimento. Ou seja, um acontecimento traumático, que vai te marcar durante a vida inteira, ou seja, algo bom, que vai te impulsionar para o resto da vida. E geralmente, se você pensar assim, ó, na infância, com 7 anos aconteceu alguma coisa. Na sua adolescência, com 14, 15 anos, geralmente com o que eu converso, com 14, 15 anos eu lembro. Por quê? Porque foi uma idade que realmente é mudança de ciclo. Então, por exemplo, eu fiz 50. Com 49 anos, aconteceu algo muito importante na minha vida o ano passado. Só que se eu não entendo que Deus está me permitindo quebrar um ciclo para ir para um novo ciclo, eu continuo vivendo o próximo ciclo da mesma forma que eu vivi os últimos 7. E aqui eu estou falando em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu entendo o calendário bíblico, por exemplo, o Natália estava falando do mês de Adar, que é o bíblico, que é o mês da raiz Ter. O que acontece espiritualmente nesse mês? Esse mês é o mês de você se posicionar contra os decretos negativos que você já ouviu a sua vida inteira. Seja do marido, seja da mulher, seja do papai e da mamãe, seja de alguém, de um amigo ou de uma amiga. Sabe aquelas palavras que você ouviu? Né? E nós estamos falando todo tipo de palavra. Não, que te ofendeu, que te magoou, negativas, contrárias, ofensas e por aí vai. Esses são decretos no mundo espiritual. Esse é o mês que você se posicionar, não só para rejeitar, mas você pode fazer um novo decreto, para que esse novo decreto possa perpetuar sobre o velho. Mas como que eu tenho que fazer? Você tem que escrever? O que você quer que aconteça nesse próximo ano? Você tem que decretar, você tem que escrever e tem que pôr. Por quê? Por que eu tenho que escrever? Porque eu preciso materializar a palavra. Eu preciso trazer aquilo que Deus está colocando no meu coração para o mundo natural. Como que eu faço? Quando eu escrevo. Que é o que acontece quando você vende uma casa. O que vai atestar que aquela casa realmente pertence a outra pessoa? Ela precisa ir no cartório. É a verbação o nome do documento? Uma escritura. Tem que fazer uma escritura. Entende como que a importância de fazer um documento? Quando vocês casam, o que vocês têm que fazer? Tem que ir no cartório. O que faz? Uma escritura. Uma certidão de casamento. Mas entende que tem que materializar o desejo? O desejo tem que ser materializado. Por isso que eu escrevo. Então eu escrevo e eu assino embaixo quando isso aqui vai se cumprir na minha vida. Gente, isso aqui eu estou entregando para vocês uma fórmula de sucesso. Se vocês entenderem isso aqui e escreverem esse mês tudo aquilo que vocês querem cancelar, mas mais do que cancelar, aquilo que vocês querem que aconteça nos próximos anos, tá? Não é para amanhã, não. Nós estamos falando nos próximos anos da sua vida. Isso tem poder de se materializar do mundo espiritual para o mundo natural. Isso aqui é um código, é uma chave espiritual. Só que adianta fazer isso em abril, em maio? Não adianta. Por quê?
Porque é um portal espiritual de oportunidade que só acontece no mês de Adar. Se você fazer fora do mês de Adar, não tem significado nenhum. Aí eu vou voltar naquilo que a pastora Natália estava falando. Por isso que muitas vezes nós não somos respondidos nas nossas orações, porque você está pedindo morango fora da época. Esse mês é o mês da manga. E tem manga em abundância. Se você for procurar manga, você vai comer tanta manga, que você vai ter manga para você comer o mês inteiro e ainda para repartir. Só que aí você insiste em pedir no mês da manga o morango. Aí você fala, Deus não me responde. As coisas não acontecem na minha vida. Mas O morango vem bem azedo. vem azedo. Vem igual a mexerica. Não é a época do morango. Entende? Agora, quando eu entendo o mundo espiritual e aquilo que está sendo liberado para mim, eu me conecto e falo, Deus, eu quero receber. E eu vou viver. E essa é a direção para esse mês. Gente, tudo muda. E aí nós estamos falando de crescimento e maturidade espiritual. Mas não é a palavra que eu vou ministrar hoje. Só peguei o gancho. Mas eu poderia ficar a manhã inteira falando disso. Você quer, Natália? Não? Quem falou que tinha uma coisa pra falar? Cara, eu tenho uma palavra aqui. Eu tenho uma palavra boa hoje aqui. Aí eu tô curiosa. Como é cíclico, eu descobri Ah, em 2011 que a vida é cíclica. Tudo que está na Terra, isso acontece de tempos em tempos. sim? Morava em Blumenau, Blumenau morava lá. E morava num buraco d'água. Buraco d'água da trovoada está debaixo d'água. Em 2011, de novo naquela enchente grande, eu peguei o site da cidade, a prefeitura municipal. Uhum. Lá tem todos os registros das enchentes grandes que deu de Tempos em década tempos. de 50. Aham. E é cíclico. Tá ali de tempos em tempos. Vai inundar. Vai inundar. 3 ou 4 anos. Inunda. 3 ou 4 anos. Aí você já sabe. Já sabe. Aí a pessoa vai lá e constrói e muda pra lá. Tá na estatística inteira. Desde a década de 50, se tu puxar, é cíclico isso dali. Aí o cara diz assim, ó, poxa, quem não olha aquilo, cara? Quem que nunca se atentou a um negócio desse? Então, ali eu entendi que na Terra as coisas acontecem Da mesma forma. Da mesma forma. Exatamente. E na nossa vida também, no espiritual, no emocional, no relacionamento. Só que o que acontece? Como a gente não entende que é um ciclo, aí ele vai se repetindo até ele se... Aqui, por exemplo, vou dar um ciclo aqui, a gente trabalha no Bereshit sobre isso. Inclusive, dia 7, a gente marcou um online, mas acho que nós vamos fazer presencial. Presencial. E aqui nós já temos 7 para fazer. 3, 6, 7. E é uma imersão, Juliana, que a gente faz. Mari também, eu já falei com os homens. A gente fica o dia todo juntos. E o Jairo já fez, e é algo assim, que transforma a nossa vida. No sentido do conhecimento da palavra, mas muito mais por aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração. E uma das coisas que a Michelle já fez, eles fizeram online, mas tem que fazer presencial, né? Como diz... Foi. Como diz a Catiúcia, eu vou participar de tudo agora. Lá a gente fala sobre o ciclo de desonra. Que muitas vezes a Bíblia fala que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que tem coisa que está acontecendo na nossa vida e às vezes não é nem nossa culpa. É coisa que nós estamos colhendo do vovô, do papai, que eles não se resolveram lá. É por isso que a gente pega uma família, vê aquela mesma família com um tipo só de doença, aquela mesma família com divórcio, aquela mesma família com vício. Por quê? Porque ninguém se posicionou naquela família para quebrar o ciclo. E aquele ciclo ele continua se perpetuando. E aí Deus ele dá oportunidade em todas as gerações para que você, possa se posicionar para quebrar esse ciclo. Para que esse ciclo cesse na sua vida e muito mais. Para quem tem filho, se você não quebrar, vai acontecer na vida do seu filho, do seu filho. Vai acontecer. Aquilo que acontece na vida dos pais, se você não quebrar, não se posicionar, vai acontecer na vida dos filhos. Então quando a gente começa a entender que Deus nos dá esse poder para quebrar o ciclo dos nossos antepassados, para que daqui para frente a nossa vida seja diferente, não igual a deles, gente, esse passo é nosso, tá? Porque assim, ó, tem muita coisa que a gente coloca na conta de Deus, eu já estava falando ali.
Gente, Deus não vai fazer 100%. Para de esperar que tudo Deus vai fazer. Tem a parte dele, mas tem a nossa parte. Se você não se mover e não fazer nada, as coisas não vão acontecer na sua vida. Amor é decisão, perdão é decisão, fé é decisão, tudo na Bíblia é decisão, não é sentimento. Como nós somos um ser emocional, nós nos movemos por aquilo que a gente sente, 100%. Só que quando a gente vem para a Bíblia não fala nenhum momento para a gente se mover pela emoção. Porque pela emoção, vamos falar a verdade, gente, para nós que somos casados, pela emoção tem dia que não dá vontade de voltar para casa. De novo, vou brigar, vou discutir aquela mulher, eu não sei o quê. Não, aquele homem vai chegar pé d'água, que fala? Pô, aqui no sul? Pé molhado e cai de novo, não aguento mais. Né? Eu lembrava daquele seu bafinho de house da adolescência, agora é só de cachaça. Né? Ninguém aguenta mais essa vida. Então, tipo assim, entende o que eu tô querendo dizer? Nós temos que entender assim, eu acordo todos os dias, eu decido amar a Natália. Vou te falar, a Natália me agrada o dia inteiro? Não. Agrada? O dia inteiro? Não. Não, o dia inteiro não tem jeito, não. Você tá sabendo agora. Eu achei que não te agradava. Você tá sabendo agora que não agrada 100%. Tem umas coisinhas... tem... Toda sexta, perdão. Não, e aí é tão interessante, se a gente vai para o contexto bíblico, a gente se perdoa muito mais do que a gente se ama. Porque é 70 vezes 7 pelo perdão. Ou seja, eu tenho que estar preparado para perdoar mais do que para amar. Porque se eu criar a expectativa que a Natália vai me amar o tempo todo, eu vou ficar frustrado. Então eu já tenho que criar uma expectativa que eu tenho que liberar perdão para ela o tempo todo. Que ela vai muito mais me decepcionar do que me amar. E às vezes, não que ela vai fazer isso intencionalmente, gente. Às vezes a gente não concorda 100% com tudo ao mesmo tempo. Em todas as coisas. Mas eu tenho que entender as limitações dela e as minhas, e eu não entrei na palavra até agora. Meu Deus do céu. Vamos lá. 10 minutos. Vamos conseguir. Eu tinha 50 versículos para ler, mas nem vou ler os 50 versículos, eu vou resumir. Faz em duas partes. Hã? Faz em duas partes. Primeira parte, segunda parte. Eu gosto de entregar tudo, né? Eu não aguento, eu tenho que entregar. Hoje é uma ministração e eu vou falar sobre genealogia. Que palavra que é essa, pastor? Genealogia, às vezes a gente usa um termo árvore genealógica. É para saber o que aconteceu lá atrás. Nós temos a árvore genealógica dos nossos bisavós, que são os nossos antepassados. A genealogia, ela está linkada aos nossos antepassados, da onde que a gente veio. Né? Inclusive eu fiz um teste esses dias que ele deu muito o que falar, mas isso vai virar um livro, eu não vou falar sobre isso agora. Né, Natália? Eu vou falar, quer que eu fale? Não, é outra história. Gente, aqui tem muita história, tá? Por isso que a gente tem que ter tempo. E aí, sobre essas duas genealogias, a pergunta de hoje da palavra é: qual história que você está escrevendo? Qual que é a história da sua casa? Qual história a sua casa, a sua família está escrevendo? Então nós vamos falar sobre algo que mexe, que toca todos nós. E eu vou falar sobre Gênesis no capítulo 5 e também Mateus no capítulo 1, que são duas genealogias da Bíblia. Aqui em Gênesis eu não vou ler todo, porque depois você pode ler em casa. No capítulo 5 ele tem 32 versículos. Eu até anotei, vocês estão vendo aqui que eu coloquei de verdinho aqui, ó, uma letrinha que eu anotei? O que eu anotei no capítulo 5 de Gênesis que me chamou a atenção? Aqui está falando da genealogia, o título assim, ó, genealogia de Sete. Eu só vou ler os primeiros versículos. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-se o nome Sete. Vou ter que abrir um parênteses aqui. Olha o que faz no primeiro versículo. O primeiro versículo fala assim, ó: e Deus criou o homem, Adão, à sua imagem e semelhança.
Sabe aquela história que todo mundo fala assim, nós somos imagem e semelhança de Deus? Não é não, tá, irmão? Olha o que diz o versículo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que depois, quando o homem juntou com Eva, ele gerou um filho. Olha como que diz agora. E Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Agora, o filho de Adão, Sete, ele já não é imagem e semelhança de Deus. Ele é imagem e semelhança de Adão. Mas por qual que é a diferença? Porque aqui Adão já pecou. Aqui Adão já saiu do paraíso. Aqui Adão já saiu do Éden. Então, enquanto ele estava no Éden, no jardim do Éden, Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. Quando eles pecaram e saíram do jardim, agora eles se separaram de Deus. Eles já não são mais a imagem e semelhança de Deus. Eles perderam essa santidade, essa pureza, por causa do pecado. Por isso que agora, quando o Sete nasce, ele já não é mais de imagem e semelhança de Deus. Sete é imagem e semelhança de Adão. Mudou o contexto. Agora mudou o contexto. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, olha o que acontece. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Por que eles viviam muito tempo nessa época? Porque a Terra, ela era vou falar era, porque eu não vou falar o que é hoje, para não confundir a mente da gente. Era um domo. E a Bíblia fala de águas de cima e águas de baixo. Então a terra ela tinha água embaixo, mas tinha água em cima. E essa proteção, né, não deixava os raios solares entrarem aqui. E essa atmosfera que existia lá fazia com que o homem vivesse mais tempo. Essa bolha só arrebentou no dilúvio. No dilúvio. Lembra, não é? Que aí cai as águas de cima, junta com as águas de baixo e inunda tudo. Aí muda a atmosfera. Muda a atmosfera. Por isso que depois de Adão, o que Deus fala? Porque até Noé, a alimentação do ser humano era baseada no vegetal, na vegetação. Quando Noé sai da arca, que Deus fala agora? A partir de agora você vai comer carne. Por quê? Porque agora a vegetação não tem as proteínas que tinha naquela época. Por isso que hoje nós não podemos ficar, não sou contra, mas você não pode ficar só à base de vegetais, 100%. Porque a dieta era boa lá no Éden. A dieta era boa antes de Noé. Depois de Noé, o mundo mudou, o clima mudou, e os vegetais não proporcionam a mesma proteína que todo o corpo precisa. O pecado foi e é terrível. Foi e é terrível. O pecado acabou com tudo, em todos os sentidos. Gera morte em todos os sentidos. No físico, no emocional e no espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer, né, pastor, que a terra ela espera essa manifestação dos filhos de Deus. Sim. A terra foi restaurada. Tudo. Não, e é tão poderoso. Ela está presa por causa do pecado ainda. Não, e é tão poderoso, porque quando você vai lá em João 14,6, que fala assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou voltar. Você não pegou. Vou falar mais devagar. E Deus amou o mundo. Na tradução hebraica, é a criação. Não é o ser humano, é toda a criação. Deus amou a criação de tal maneira, de tudo que ele fez, que ele enviou o Filho. Ou seja, em Jesus, todas as coisas são restauradas. Não é só o ser humano. Todas as coisas são restauradas em Jesus. Vamos para a palavra. E aqui, olha só. E foram todos os dias de Adão, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. Esse aqui é o ponto. Por que eu anotei aqui esse verdinho? Porque em toda a genealogia de Adão, começa assim, viveu e morreu. Viveu e morreu. Viveu e morreu. Aí você vai pegar o capítulo inteiro de Gênesis, ele vai estar viveu e morreu. Gerou e morreu. Gerou e morreu. Gente, isso aqui é muito poderoso. Nós estamos falando só de biologia, não. Estou falando de algo espiritual, tá? Nós estamos falando de uma herança espiritual. Que a herança espiritual que Adão nos deixou, ela sempre está vinculada vida e morte. Em Adão eu consigo gerar, mas o final
vai ser sempre morte. Quando o pecado entrou, a morte passou a governar a história da humanidade. Porque não existia morte. Como que você me prova que não existia morte em Adão? Porque no meio do jardim tinha uma árvore que chamava a árvore da vida. Enquanto ele comesse daquela árvore, ele poderia viver eternamente. Por isso que quando ele pecou, Deus tirou ele do jardim. Sabe por quê? Não foi para punir ele. Porque se ele tivesse comido da árvore depois que ele tinha pecado, ele não ia ter perdão porque ele ia ser um pecador eterno. Por isso que Lúcifer pecou com a terça parte dos anjos e não teve arrependimento e perdão, porque ele já era um ser eterno. Como o homem não era um ser eterno, Deus ele tirou ele do jardim para proteger ele, porque se ele tivesse comido da árvore da vida depois que ele tivesse pecado, ele se tornar um pecador eterno. Então, Deus ele tirou o homem não para puni-lo, mas Deus ele tirou para protegê-lo. Então tem coisas na nossa vida que a gente acha assim, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Para te proteger. Por que está me tirando do paraíso? Para te proteger. Graças a Deus, né? Para te proteger, entende? Olha o tamanho do amor e da graça de Deus. O que significa isso para nós hoje? Aí eu vou voltar dentro daquilo que eu fiz na introdução. Que algumas pessoas e famílias vivem ciclos repetitivos. Nós vivemos casamentos que não prosperam, filhos que repetem os mesmos erros dos pais. Sabe que negócio? Eu não vou fazer aquilo que o meu pai fazia. A hora que você vê, você está fazendo igualzinho. Até falando do meu jeito. Fala que não vai fazer. Falências emocionais, que é o que mais tem. Hoje, nossa geração ela é totalmente doente emocional, né? Padrões de abandono, de rejeição e, principalmente, distanciamento espiritual. Então, nós estamos falando de alguns ciclos que se repetem. É assim que a geração de Adão ela vem funcionando. E qual que é o primeiro princípio? Toda família que vive no natural, ela está sujeita a repetir os mesmos padrões. Toda família que vive no natural, ela está sujeita a repetir os mesmos padrões. Aí a gente pula de Gênesis 5 e nós vamos lá, que é o Velho Testamento, eu não gosto de usar essa palavra velho, chama Tanakh no hebraico, Tanakh, ou no Velho Testamento, Tanakh. Agora eu vou para o Novo, que é a Nova Aliança. E a Natália sempre ela participa assim, tá, gente? Ela sempre participa de jeito. Aí nós temos aqui Mateus do capítulo 1. E Mateus do capítulo 1, ele começa assim, ó. Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, da genealogia, ou geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Uau! E aqui nós temos alguma coisa interessante. Por quê? Porque na genealogia de Adão, nós temos gerou e morreu. Mas na genealogia de Jesus, nós não temos nada disso. Não tem, Jairo, que gerou e que morreu. Só gerou. Aqui não é mais gerou e morreu. Aqui é uma linhagem que vai culminando, Henrique, e vai apontando para Jesus. Por isso que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Sabe por quê, Eduardo? Porque o pecado, a Bíblia fala que nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque todos nós viemos da semente de Adão. E a semente de Adão estava contaminada pelo pecado. Por isso que nós nascemos pecadores por natureza. Por isso que Jesus ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, porque ele não poderia nascer de uma semente corruptível, mas teria que ser de uma semente incorruptível, uma semente sem contaminação, uma semente totalmente impura. Por isso que ele teve que ser concebido pelo Espírito Santo. E ele nasceu sem o pecado, sem a semente da morte. A morte não teve poder sobre Jesus. Por isso que ele morreu e ressuscitou. Porque a semente não estava nele. Porque todos nós temos que colher do fruto da semente que foi plantada em nós. Mas Jesus não tinha a semente da morte. Se tivesse sido José que tivesse gerado ele... Ele tinha morrido. Por isso que ele não poderia ser filho de José. E o interessante é que aqui, dentro da cultura oriental,
e bíblica, a gente pega a genealogia, não sei se vocês perceberam, não fala o nome da mãe, só fala o nome do pai. Só fala o nome de pai. Por quê? Nós estamos falando de uma geração patriarcal dentro do Tanakh do Velho Testamento, da Velha Aliança. Quando a gente vem para cá, a gente começa a ouvir, já vê aqui, ó, e Judá gerou de Tamar, e Salmão gerou de Raabe, e Boaz gerou de Rute, e fala José, né, quando marido de Maria. Olha que interessante, porque agora aqui em Jesus já fala de toda a família, não é só do homem, já fala da mulher. As mulheres aparecem aqui. E o que significa? O que Jesus está mostrando para nós? Que agora, nessa geração, não é só o homem. Nessa geração, nessa genealogia, Deus, ele inclui todos. Amém. Não importa o passado. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança. Não importa a sua história. Se você nasceu em Israel, se você é judeu, se você não é. Não importa quem foi seu pai, sua mãe, seu avô. Interessante que tem até Raabe aí no meio. Tem a Raabe, não vou nem falar da Raabe. Então, e Raabe aparece na genealogia de Jesus. E não era nem judia. Ou seja, Jesus traz todos para perto, né? E gera vida. Para quem não sabe quem é Raabe, vou falar rapidinho. Quando antes do povo sair do deserto e entrar na Terra Prometida, Moisés e Josué mandou os espias. E esses espias atravessaram o Jordão e foram ver a terra. Só que aí o que acontece? Eles entram em Jericó. E o povo de Jericó, o rei de Jericó, descobriu que tinha judeu lá dentro. Falou, nós precisamos matar eles. Eles entraram dentro da casa de Raabe. E Raabe era uma prostituta. E ela protegeu e escondeu eles. E aí ela falou, todo o povo está com medo de vocês, inclusive eu. Mas por causa disso que eu estou fazendo, eu queria te pedir, tem como vocês terem compaixão da minha casa, da minha família? E os espias falou, faz o seguinte, você vai deixar na janela de sua casa, porque era o muro, era a cidade, né? A cidade era o muro. Você vai deixar uma fita vermelha, que quando a gente vier, eu vou falar para Josué, para poupar a sua casa, e todos aqueles que estiveram dentro dela. Então, pelo fato dela ser benevolente, e abrir as portas da casa dela, para proteger os espias, Deus deu a oportunidade dela, não de ser salva, e a família, mas de fazer parte da genealogia de Jesus. Olha como que sempre Deus vê o coração. Isso quer dizer que não importa o que você fez. Não importa o que você faz. Não importa o que você fez. O que você faz vai importar daqui para frente. Mas não importa o que você fez, de onde você veio. Você pode ter sido gerado por uma prostituta. O que importa é o que você vai fazer a partir de hoje com a verdade que você recebe de Jesus. Porque qual que é o segundo princípio? Quando Jesus entra numa família, a história muda de direção. Quando Jesus entra numa família, ele muda toda a história. E o interessante daqui, que nós temos, no versículo 17, Mateus 1,17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, exílio, 14 gerações, e desde do exílio para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14 gerações. Abraão. Por que Abraão? Promessa. Nada pode acontecer na nossa vida se não houver uma promessa de Deus. 14 gerações. Davi. Reino. E aqui nós estamos falando do governo de Deus. Depois nós temos mais 13 gerações do exílio. O que é o exílio? O povo foi conquistado. A Babilônia conquistou a terra de Israel e levou todo mundo cativo para a Babilônia, exílio. E aí nós temos mais 14 gerações, porque depois de 3 gerações, Deus permite que eles voltem e retornem para a terra. E aí nessa 14ª geração, nós temos então o nascimento de Jesus, o Cristo. Mesmo no exílio, Deus ele estava o quê? Preservando a linhagem. Eu não sei, talvez você e sua família estão vivendo um exílio hoje. Às vezes um exílio espiritual, emocional, um exílio financeiro. Às vezes um conflito interno. Às vezes uma frieza espiritual, às vezes uma frieza emocional.
Não sei qual exílio que você está vivendo. O exílio fala às vezes do distanciamento. Mas Deus ele continua cuidando, mesmo no exílio. Deus nunca abandonou. Deus nunca deixou. E qual que é o princípio? A gente já caminhar para o final. O terceiro princípio é que o exílio não cancela a promessa. A fase que você está vivendo hoje, o momento que você está vivendo hoje, o exílio que você está vivendo hoje, não anula e não cancela a promessa que Deus tem para a sua vida. Aqui nós temos duas genealogias, Adão e Jesus. Dois cabeças. 1 Coríntios 5:22 diz assim, ó, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Adão, Henrique, Tiago, representa a natureza, a humanidade caída. Mas Jesus representa toda a humanidade que foi redimida pelo seu sangue. Quando Deus olha lá de cima, lá do céu, ele olha para o planeta Terra. O que ele vê aqui na Terra? Eu sei que a gente poderia falar assim, 8 bi, né? Nós chegamos a 8 bi, né? 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Quando Deus olha lá dos céus, ele vê a Terra. Ele enxerga 8 bilhões de pessoas. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque quando Deus olha lá do céu, ele só vê 2 pessoas. Só existe 2 pessoas que se movem sobre a face dessa terra. Só existe 2 corpos. Ou o corpo de Adão e o corpo de Cristo. Hoje, sobre a terra, só existe 2 corpos. Ou você se move no corpo de Adão, ou você se move no corpo de Cristo. Só tem 2 corpos. O corpo de Adão, quem está em Adão ainda, no pecado da morte, e quem está em Cristo, no corpo de Cristo, que são os redimidos, que cabeça é o Cristo, nós somos o corpo de Cristo. A igreja, que não é uma placa, um nome, uma instituição, um CNPJ, a igreja que somos nós, o corpo de Cristo. Esse é o corpo que Deus nos vê. Quando Deus olha lá de cima, ele já não vê mais a Catiúce, a Michele, a Mariana, a Juliana. Ele vê o corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que agora não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então eu me movo agora entendendo qual que é a vontade do cabeça que é Cristo, entendendo que agora como corpo de Cristo eu tenho um propósito. Porque no corpo de Adão eu fazia o que eu queria. Eu ia onde eu queria. Mas agora no corpo de Cristo, eu já não faço mais a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Que é o certo. Porque eu não sou dono nem de mim mesmo. Hein? Nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Eu vou finalizar. 4º princípio. É 5, estou no 4º. Você pode ter nascido de Adão, mas pode decidir. Vou falar de novo. Pode decidir se a sua casa vai servir a Cristo. Vocês entendem que todo dia é uma decisão? Eu acordo, eu decido amar a Natália. Eu acordo e decido amar a Deus e honrar a Deus. Por isso que o meu culto racional não é esse aqui que nós estamos fazendo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O culto é quando eu apresento o meu corpo para falar, Espírito Santo, faz o que você quiser na minha vida através da minha vida. Esse é meu culto aí. É assim que eu sirvo a Deus, Jair, todo dia. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E qual que é a aplicação para isso? E eu vou falar fazer uma pergunta. O que Deus está nos perguntando essa manhã? Como que a sua casa será lembrada? Como aquela que gerou e morreu?
ou como aquela que gerou fé e viveu para Deus? Porque é fé, gente. Eu tenho que ter fé, Mariana, que Deus vai fazer um milagre na vida do Henrique. Entende? Entende? Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que colocar a fé em Deus. Porque se colocar a fé no Henrique, não vai acontecer nada. Então você coloca a fé em Deus, porque quem vai curar e vai trazer vida para ele é Deus. Porque o Henrique, ele só pode gerar morte se o Henrique viver por ele mesmo, na carne, do jeito dele. Mas o Henrique em Deus pode ser vivificado. E no lugar daquilo que o diabo muitas vezes vem, Eduardo, para roubar, matar e destruir, Deus vem para gerar vida e vida em abundância. Porque o que a gente não entende é que na área que nós temos maior luta, vai ser o nosso maior testemunho. E a gente não dá oportunidade para Deus agir e para Deus operar. Então nós precisamos nos levantar, como Abraão, para tomar posse da promessa, como Davi, para governar. E Deus está nos chamando, último princípio. Uma geração que tem e toma com uma decisão espiritual. É uma decisão espiritual. Por isso eu quero pedir agora que você coloque a mão no seu coração. E nós já vamos começar a declarar, porque esse mês é um mês de declaração, de decreto. E nós fazemos isso pela fé. E você vai repetir comigo assim: a partir de hoje, minha casa, entra na genealogia da vida. Meus filhos serão geração de promessa. Eu declaro e decreto que ciclos antigos, maldições hereditárias, estão sendo quebradas agora. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida, minha casa e a minha família em tuas mãos. Renuncio padrões antigos, tudo aquilo que vieram dos meus antepassados. E eu declaro que a minha família não será marcada pela morte espiritual. Porque daqui para frente, eu entendo que Jesus é o meu cabeça, é o cabeça da minha família, da minha casa. Em nome de Jesus, eu me posiciono, não só para viver a promessa, mas para governar com Cristo. Eu e a minha linhagem seremos conhecidos como uma geração de fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Vem cá, amor. Venha. Você que está me apressando, você deve ter muita coisa para falar agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Jairo, vamos fazer um louvor para a gente finalizar? Amém. Glória a Deus. Amém. Neste lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu Posso te enxergar e entender. se eu me humilhar diante do teu
matar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Em lugar, tu és real. Entregar totalmente. Teu toque Abri os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar e entregar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Eu ficaria mais, Senhor, na tua presença. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós temos que terminar, né? Vamos botar, não vou sentar aí. Em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida. Feche seus olhos agora. Essa bênção sacerdotal está aqui no livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 24, que você receba essa palavra para a sua semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Declaramos que essa vai ser uma semana poderosa, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Amém. Nós estamos no mês de decretos. Então nós queremos declarar que tudo aquilo que vocês pensarem, tudo aquilo que vocês planejarem no coração de vocês, vocês vão apresentar ao Senhor e Ele vai abençoar. Amém. Lá em Provérbios diz que todos os planos que a gente consagra a Ele, Ele abençoa. Amém. Nós já temos a bênção. Então, em nome de Cristo Jesus, que vocês possam fluir na presença do Senhor e que essa semana o Senhor surpreenda vocês. Amém. De uma maneira que vocês não estão esperando. Vocês vão ficar assim extasiados com o agir de Deus. Para vocês Amém. saberem que é Ele que está cuidando de nós. Aleluia. Esse é o mês de Adar, mês de transformar choro em riso. Amém. Choro, luto, dor em alegria, em festa, Amém. em celebração. Em nome de Eu Jesus. creio e sei que vocês creem nisso. Amém. Então, em nome de Jesus, toma posse e fala: Senhor, esse é o mês da minha vitória. Amém. E eu não vou abrir mão. Em nome Amém? de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa semana pra Que Deus nós, abençoe né? a todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Que pena que acaba, né? Dá vontade de ficar aqui mais, mas, né, nós temos... Amanhã tem mais, né? 7 amanhã 7. 7. Amanhã 7 tem live, amanhã à noite tem eu de mulheres, de homens. Ah, com certeza. Glória a Deus. Amém. Fechou. Amém. Vamos lá, né? Vamos fazer de novo.
Amém. Gratidão por ter vocês aqui conosco. Um beijo. Glória a Deus.